Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de linguagens e técnicas de programação. O objetivo da nossa aula de hoje é trabalhar com expressões da linguagem em si. Vou posicionar aqui nos slides, na parte correta, que tem a ver com as expressões, né? Para a gente trabalhar com expressões, a gente precisa entender como que funcionam os operadores da linguagem em si, né? Os operadores são usados para desenvolver diferentes tipos de operações. Com ele, podemos realizar as operações matemáticas com suas variáveis. Essa questão de realizar operações matemáticas com suas variáveis é expressões, né? Por meio de expressões, né? Realizar operações de comparação entre suas variáveis, então, da variável x e y, quero comparar uma com a outra. Realizar operações lógicas entre suas variáveis. As operações lógicas é aquela em que eu considero uma expressão lógica comparando com outra expressão lógica. Se ambas forem verdadeiras, por exemplo, o resultado é verdadeiro, né? Eu vou mostrar em detalhes quais são essas operações lógicas. Realizar operações em nível de bits com suas variáveis. Operadores aritméticos. Quais são os operadores aritméticos da linguagem C, né? Eu tenho o operador de adição, subtração, multiplicação, divisão e resto de uma divisão, que é essa porcentagem aqui, né? Essa porcentagem significa o resto da divisão. Por exemplo, qual que é o resto da divisão de x? X vale 10 por y, que vale 5. O resto da divisão é 0, né? Porque o resultado da divisão é 2, 2 vezes 5, não sobra resto, né? Por outro lado, qual que é o resultado, qual que é o resto da divisão de 3 por 2, né? 3 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 2 sobra 1. O resto da divisão de 3 por 2 é 1, né? Então, tem esse operador aritmético porcento que representa o resto da divisão. E os demais é adição, subtração, multiplicação, quociente, né? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, eu estou pegando a variável x, somando com a variável y e atribuindo a z, ou seja, quando eu executar esse comando aqui, o resultado dessa adição eu vou jogar em z. Aqui já é o resultado dessa subtração, eu vou jogar em z, o resultado dessa multiplicação, eu vou jogar em z, e o resultado da divisão de x por y, eu vou jogar em z, né? Essa aqui é a ideia. Operadores aritméticos. Podemos devolver o resultado para uma outra variável ou para um outro comando ou função. Isso é bem interessante, né? Aqui está o exemplo. Ó, eu tenho a variável x, que ela é uma inteiro, eu atribuo 10 a ela. E a variável y, que recebe 20. Z é igual a x vezes y. Então, se x vale 10, na hora que eu executar aqui, vai ser 10 vezes y vale 20, vai ser 10 vezes 20. E aí eu vou pegar o resultado, que dá 200, e vou jogar em Z, vou imprimir e vai sair 200 na tela, né? Por quê? Porque esse printf vai, no lugar do %d, que é igual ao %i, que eu mostrei na aula passada, eu vou jogar o valor de Z. Né? Então, eu vou pegar o %d e o valor de Z, da variável Z, eu vou jogar aqui no local. E vou dar uma quebra de linha, que é o /n. Né? Continuando, aqui eu tenho uma divisão, ó. Y dividido por 20, por 10. Então, vai ser 20 dividido por 10. Isso é uma expressão aritmética, eu jogo o valor dentro de Z, né? Então, eu sobrescrevo. Se inicialmente Z estava valendo 200, agora eu sobrescrevi com o resultado da divisão de Y por 10, Z passa a valer 2, né? Porque é o resultado dessa divisão. E, por último, eu posso também pegar e no próprio printf, eu posso fazer uma operação aritmética. Então, eu pego x mais y, essa soma aqui eu já vou jogar no lugar de %d. Então, é isso que ele está querendo dizer, ó. Que podemos devolver o resultado da expressão, né, a uma outra variável ou para um outro comando ou função que espere receber o valor do mesmo tipo do resultado da operação, que é o caso aqui. O
resultado da operação vai me retornar um inteiro, eu vou jogar esse inteiro no printf, e aí ele vai imprimir na tela o valor da adição de x mais y. Isso que ele quer dizer. Importante, as operações de multiplicação, divisão e resto são executadas antes das operações de adição e subtração. Então, existe uma precedência, né? Nesse caso aqui, por exemplo, ó, x vezes y, eu vou executar antes de y mais 10, né? Esse comando aqui de cima é equivalente a esse comando aqui de baixo, entre parênteses, né? Para forçar uma operação a ser executada antes, no caso que não é equivalente, ele é diferente, desculpa, eu expressei errado. Esse comando tem um resultado e esse comando tem outro resultado. Por quê? Porque aqui eu vou realizar a adição primeiro, depois eu realizo a multiplicação. Nesse caso aqui, multiplicação tem precedência sobre a adição, então eu vou realizar a multiplicação primeiro e depois a adição. Essa aqui é a ideia. O operador de subtração também pode ser utilizado para inverter o sinal de um número. Por exemplo, subtração y, né? Se y estiver valendo um valor, por exemplo, positivo, o resultado vamos supor que y esteja valendo 5. O que x vai valer? Vai valer menos 5, né? Que é o resultado dessa operação aqui, seria uma espécie de multiplicação, de inversão, né? Eu estou multiplicando, mas na verdade eu estou invertendo o sinal. E se por acaso eu tiver um y valendo menos 2, o resultado dessa expressão aqui será mais 2, eu vou jogar x para dentro de x, esse resultado, né? Neste caso, a variável x receberá o valor de y multiplicado por menos 1. Então, esse comando x igual a menos y equivale, agora eu falei certo, né? Aqui eu falei equivale a menos 1 vezes y, né? Essa é uma simplificação do comando mais elaborado que é esse comando aqui. Então, assim funciona também. Mas esse comando não equivale ao de baixo, né? Por quê? Porque aqui irá ocorrer a multiplicação primeiro, para depois ocorrer a adição. Nesse caso aqui, ó, eu vou adicionar o y a 10, depois que eu vou fazer a multiplicação, porque eu coloquei o parênteses, né? O parênteses serve para forçar essa execução antecipada. Em uma operação utilizando o operador de quociente, que é o barra, se o numerador e o denominador forem números inteiros, por padrão, o compilador retornará apenas a parte inteira da divisão. Isso é bem interessante, né? Por exemplo, 5 dividido por 4 aqui, ó, 5 é inteiro, 4 é inteiro, o resultado vai ser 1. Não vai ser 1,25, né? Não vai ser um número real. Por quê? Porque o compilador de C trabalha assim, né? Por outro lado, se eu fizer a divisão de um inteiro, que é o 5, com o 4.0, que aí já é uma operação real, um número real, aí sim ele retorna 1,25. Então, C tem essa característica. O denominador, ele define ali, né? Ou o numerador define o tipo de retorno, né? Se você estiver trabalhando só com inteiros, ele vai trabalhar só com inteiros. Se você estiver trabalhando com inteiros e reais, né? Aí ele vai trabalhar com real. Essa aqui é a ideia. Operadores relacionais. Esse aqui tem a ver com operações lógicas, né? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. São aqueles que verificam a magnitude, qual é maior ou menor, e também a igualdade entre dois valores ou expressões. Os operadores relacionais são operadores de comparação de valores. Retorna verdadeiro, 1, ou falso, 0. Aqui está o operador maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, igual, igual e diferente. Maior é maior do que. O maior ou igual é maior ou igual a alguma coisa. Menor, menor do que, menor ou igual a alguma coisa. Igual é 2 iguais. E diferente é uma exclamação igual. Então, ó, aqui eu estou fazendo uma comparação, né? Se x é maior que 5, se x é maior ou igual a y, se x é menor que 5, se x é menor ou igual a z, se x é igual a 0, se x é diferente de y. Essa é a semântica, é o significado dessas expressões que utilizam operadores relacionais. Símbolo de atribuição igual é diferente, muito diferente do operador relacional igual, né? Isso aqui eu estou fazendo uma comparação, aqui eu estou fazendo uma atribuição, né? Isso que ele quer dizer aqui.
eu declarei a variável, executei esse comando. Nota igual a 60, ele não faz nada, ele só está comparando, ele vai retornar 0 ou 1, e esse 0 ou 1, ele vai se perder, porque eu não estou mandando ele para ninguém, né? E nota igual a 50, eu já estou fazendo uma atribuição. Eu estou pegando 50 e jogando para dentro de nota. Aí a pergunta é, nota, eu posso fazer isso aqui, ó, né? Se, o comando if, a gente vai estudar ele com mais detalhes, mas ele está querendo fazer um questionamento se nota é igual a 60. Eu não estou comparando aqui, estou atribuindo. O certo é o de baixo. Se nota é igual a 60. Aí eu estou fazendo a comparação. Aqui é atribuição, aqui é comparação, né? Então tem diferença entre o igual e o igual. O símbolo de atribuição igual é diferente, beleza? Aí aqui só uma explicação do que eu acabei de falar. Certas situações não podem ser modeladas utilizando apenas operadores aritméticos e ou relacionais. Um exemplo bastante simples disso é saber se determinada variável está dentro de uma faixa de valores. Por exemplo, a expressão aritmética, se x é maior que 0 e menor que 10. Então, uma faixa de valores. Aí é que entra os operadores lógicos, né? O operador lógico, ele vai servir para eu quebrar essa expressão matemática aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou testar, por exemplo, comparar x com 0 e comparar x com 10. Esse i que eu pronunciei aqui, ele vai virar um operador lógico, né? Indica que o valor de x deve ser maior do que 0 e também menor do que 10. Os operadores lógicos permitem representar situações lógicas unindo duas ou mais expressões relacionais simples em uma composta. E ele retorna verdadeiro ou falso, 1 ou 0. Então, ó, a expressão 0 e x maior que 0 e x menor que 10 equivale a x maior que 0 e, esse i comercial mesmo, duas vezes, x menor que 10. Então, x maior que 0 e x menor que 10. O operador lógico E é o representado pelos dois I comerciais. E eu posso ter uma situação em que eu tenha o operador OU, que é representado por esses dois pipezinhos aqui do teclado. A gente chama de pipe. Tá? Nessa ocasião, né, um exemplo aqui, eu estou comparando A, verificando se A é igual a F, se o char A é igual ao o F maiúsculo, ou se B é diferente de 32. Então, estou fazendo duas comparações, e o operador aqui, ou, ele é representado por esse pipe, eu estou fazendo essa comparação de ou. E a negação, que também é um operador lógico, que eu represento pela exclamação, eu vou negar o resultado dessa expressão. Por exemplo, se essa expressão me retornar verdadeiro, o resultado vai ser falso. Né? Se essa expressão me retorna falso, o resultado vai ser verdadeiro, porque eu nego, eu inverto o valor, né? Essa expressão x igual a 10, quando ela foi avaliada pelo programa, ela vai retornar 0 ou 1. Se ela retornar 1, eu inverto, retorno 0, né? E se ela retornar 0, eu vou inverter e retornar 1. É basicamente isso que a negação faz. Tem a tabela verdade, os termos A e B representam o resultado de duas expressões relacionais. Aí ele coloca, ó, suponha que A vale 0, B igual a 0, A igual a 0, B igual a 1, A igual a 1, B igual a 0, A igual a 1, B igual a 1, né? No contexto de C, 0 é falso e 1 é verdadeiro, né? Tabela verdade serve para avaliar essas expressões, né? Então, por exemplo, se A vale 0, a negação de A é 1. A negação de B também é 1, porque B vale 0. Agora, A e B, A é verdadeiro, A é falso, ou 0, e B é falso. Então, o resultado disso é falso, é 0. A ou B, né? Se A é falso, ou B e o B também é falso, então o resultado disso vai ser 0. Né? Então, essa aqui é a tabela verdade aqui. Agora, se o A for 0 e o B for 1, eu tenho nessa linha que eu estou analisando aqui, a segunda linha, terceira linha, né? Primeiro o título, é a segunda linha. Aqui, ó, eu estou fazendo a negação de A, então dá 1, a negação de B, se B é 1, a negação dá 0. A e B vai dar 0, porque o A, ele é falso. B é verdadeiro, mas o A é falso.
A e B, o resultado vai ser falso. Agora, A ou B, aí o resultado vai ser verdadeiro, porque o B é verdadeiro, né? Continuando. A agora é 1 e B é igual a 1. É o mesmo cenário da linha de cima, só que aqui a negação de A vai dar 0, a negação de B vai dar 1, A e B vai continuar sendo falso, 0, A ou B vai continuar sendo 1. Agora, quando ambos são verdadeiros, né? A e B são 1, né? Valem 1. Então, a negação vai dar 0 para ambos. A comparação lógica aí vai dar verdadeiro, porque A é verdadeiro e B é verdadeiro, e a comparação ou aqui também vai dar verdadeiro. Isso que é a tabela verdade. Aí tem alguns exemplos dos operadores lógicos. Olha que interessante isso aqui, bem legal. Vamos lá, vamos entender a lógica aqui. Ó. Eu declaro a variável R, não tem valor, né? Só declarei ela. X ela recebe 5, então X está valendo 5, Y está valendo 3. Aí eu faço essa atribuição aqui, ó. Então, R, como eu estou fazendo uma atribuição, R vai receber 0 ou 1, porque a atribuição que eu estou fazendo, ela é uma atribuição que utiliza operadores lógicos e aqueles operadores relacionais de maior e menor. Então, o resultado da avaliação dessa expressão aqui, ela vai me dar 0 ou 1. Então, R vai valer 0 ou 1. Vamos entender qual que é o resultado que vai ser atribuído a R, né? Aí vamos fazer o teste. X é maior que 2? Verdadeiro. Por quê? Porque X vale 5. E Y é menor que X? Também é verdadeiro. Por quê? Porque o Y ele vale 3 e 3 é menor que 5. Então, verdadeiro e verdadeiro, se eu voltar aqui, né? Eu estou nesse cenário aqui, em que A e B são verdadeiros. Então, o resultado é 1, é verdadeiro. Então, R vai valer verdadeiro. Então, na hora que eu imprimir o resultado, eu vou imprimir 1. Continuando, agora eu estou fazendo diferente, ó. É x% 2. X vale 5. X% 2, 5 dividido por 2, dá 2 vezes 2 dá 4, resta 1. Então, isso aqui é falso, né? Se você observar aqui, ó, o resultado desse cara aqui é falso. Então, o A aqui vai ser falso. O A tem um valor de 0, né? Só para representar. E Y é maior que 3, verdadeiro. Uai, se é falso e verdadeiro, né? Então, o resultado disso é esse aqui, ó. Em que eu tenho que o A é falso e o B é verdadeiro. Então, A e B dá 0. Então, R passa a valer 0, né? Falso. Continuando, eu tenho uma terceira condição aqui, ó, em que eu testo x é maior que 2, verdadeiro. Ou y é maior que x. Y não é maior que x, é falso. Só porque aqui agora não é o i, é o ou. Aqui é verdadeiro, aqui é falso. Do lado esquerdo é verdadeiro, do lado direito do ou é falso. Então, o A é verdadeiro e o B é falso. Se eu voltar aqui, ó, o A é verdadeiro, então eu estou aqui, e o B é falso. Qual que é o resultado do A sendo verdadeiro e o B falso? Para o ou, 1, verdadeiro. Então, se eu voltar aqui para essa condição aqui, eu tenho que o R vai ser verdadeiro. Espera aí. Eu estou nessa aqui de baixo, né? Aqui, ó. Eu confundi aqui. Espera aí, só um minutinho. Eu estou na terceira condição, que acho que eu fiz essa daqui, ó. E eu pulei aqui. X maior que 2 é verdadeiro e Y é menor que X. Ah, essa que eu já fiz, já deu verdadeiro. Agora vamos pegar essa segunda condição aqui. Vou repetir o processo, tá? Recapitulando aqui. X% 2. Então, X vale 5 dividido por 2. O resto da divisão por 2 vai dar 1. Então, é falso. O A é falso. O lado esquerdo da condição é falso. Y menor que 0 também é falso. Ambos são falsos. Então, o resultado disso aqui, né? Quando o A e o B são falsos, né? São 0, o resultado também é 0. Aí caiu na primeira linha aqui da tabela verdade, né? Continuando aqui, ó, eu tenho que x maior que 2.
5 é maior que 2, verdadeiro. Então, eu nego, vai dar falso. O resultado disso é falso. E, por último aqui, eu tenho x valendo 5. X é maior que 7? Falso. Eu nego, vai dar verdadeiro. Então, esse cara aqui, que é o A, é verdadeiro. E x é maior que y, verdadeiro também. Então, do lado esquerdo eu tenho verdadeiro, do lado direito eu tenho verdadeiro. Então, o resultado disso é verdadeiro, porque cai nessa situação aqui, em que o A e o B são verdadeiros, né? Então, o resultado aqui, ó, nessa penúltima coluna aqui, é verdadeiro. Bem, é isso. Esses são os exemplos dos operadores lógicos. Esses operadores podem ser utilizados sempre que for necessário somar uma unidade ou subtrair uma unidade a determinado valor. Então, você tem um operador mais e o operador menos. Exemplo do incremento. Pode ser tanto mais x quanto x mais. E o resultado é esse resultado aqui, de x igual a x mais 1. Suponha que x vale 10, quando eu executar aqui, x passa a valer 11, que eu estou incrementando uma unidade. E se x valer 10, depois desse comando aqui, x vai valer 9, porque estou decrementando uma unidade, né? Qual a diferença em usar antes ou depois da variável? Tem uma diferença, né? Mais x, a gente chama de pré-incremento. Eu somo mais uma variável x antes de utilizar o seu valor. Eu somo antes, depois eu utilizo o valor. E no pós-incremento, eu vou somar mais uma variável x depois de utilizar o valor. Vamos para um exemplo prático aqui dessa questão, né? Aqui, ó, eu tenho duas variáveis no meu programa principal, no meu intiminho aqui, eu tenho a variável x e a variável y. A variável x eu atribuí 10, e na variável y eu fiz aqui, ó, um pós-incremento, x mais. Então, eu vou somar mais uma variável, depois vou utilizar. Então, eu vou somar mais um, então x aqui vale 10, eu somo mais um, vai valer 11, e atribuo esse valor, né, a y. Então, eu faço a soma, veja só, a soma, ela ocorre, então, o que vai acontecer? Eu vou somar a variável, somar mais uma variável, e depois, né, é que eu vou utilizar o seu valor. Então, aqui eu estou somando, e depois que eu vou utilizar. Então, na hora que eu somar aqui, ó, x vai valer 11, né? É essa a ideia, porque eu estou somando 1 e depois eu utilizo o seu valor. Então, nesse caso aqui, o resultado da impressão de x vai ser, só repetindo aqui, ó, aqui, ó, veja só, vamos lá, o mais x, o que é o resultado? Eu vou somar mais uma variável, então x vai valer 11 antes de utilizar o seu valor. Então, antes de utilizar, eu vou somar um valor à variável. E o x soma mais uma variável, x, depois de utilizar o seu valor. Então, aqui nesse caso, ó, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou utilizando o valor de x e atribuindo a y primeiro, e depois que eu estou somando. É isso que está acontecendo aqui. Então, nesse caso, x vai valer 11 e o y vai valer 10. Por quê? Porque eu utilizei o valor de x antes, né? Eu joguei o valor de x em y, x valia 10, depois é que eu fiz a soma. Nesse caso aqui, ó, y é igual a mais x, o que vai acontecer? Eu vou pegar o valor de x, vou incrementar para 12, e depois eu vou usar o valor de x. Então, x, eu primeiro vou incrementar e depois vou utilizar. Então, eu incremento ele vai valer 12, e aí eu pego 12 e jogo em y. No caso anterior, eu usei ele primeiro. Então, eu peguei o 10, joguei em y e depois eu fiz a soma. Aqui eu faço a soma e depois jogo o valor. Como eu fiz a soma foi para 12. Então, o valor de y também vai ser 12. Essa que é a ideia.
Muitos operadores são sempre usados em conjunto com o operador de atribuição. Para tornar essa tarefa mais fácil, a linguagem C permite simplificar algumas expressões. Aí, a linguagem C ela tem essa, a gente chama de açúcar sintático, né? Para facilitar a vida do programador, principalmente os programadores mais experientes, né? Então, eu tenho um operador mais igual, que significa soma, e atribuição. Então, operador menos igual significa subtrair e depois atribuir. A operação asterisco igual, né? O operador asterisco igual, que eu vou multiplicar e atribuir ao mesmo tempo. E o operador barra igual, que eu vou dividir e atribuir o quociente. Por último, eu tenho aqui a porcentagem igual, que divide e atribui o resto da divisão, né? Aqui está o exemplo e o que ele equivale, né? Então, x mais igual a y equivale a x igual a x mais y, né? Em que eu faço aqui a soma, depois jogo em y. Essa aqui é a ideia. Aqui é a mesma coisa, só que utilizando o sinal de subtração, aqui de multiplicação, divisão, e aqui o resto da divisão, né? Aqui tem um exemplo de atribuição simplificada, sem o operador, e aqui com esse operador, né? Então, aqui mostra, ó, o exemplo, né, que eu tenho x igual a 10, y igual a 20. Eu tenho aqui x recebe x mais y menos 10. Esse cara equivale a eu falar que x é mais igual a y menos 10. O resultado é equivalente, né? E assim por diante para os demais, né? Essa aqui é a ideia dessa simplificação. Aí tem aqui, ó, os operadores, digo o resultado das variáveis x e y depois da seguinte sequência de operações, né? Essa aqui a gente vai implementar, tá? Então, para mostrar para vocês aqui a implementação, deixa eu só colocar aqui para vocês. Deixa eu mudar aqui a minha tela. Deixa eu só implementar esse código utilizando o próprio CodeBlocks, né? Deixa eu abrir ele aqui rapidinho. Deixa eu apresentar a minha tela como um todo aqui. Deixa eu só retomar. Isto, aí aqui eu vou... Deixa eu abrir um exercício aqui. Por exemplo, um código aqui já pronto. E eu vou implementar essa codificação aqui, né? Ó, eu vou declarar 3 variáveis, né? Int x, y e z. Então, declarei as 3 variáveis. Aqui eu vou fazer com que x e y vale 10, né? Então, eu vou executar esse código aqui, ó. X e y vale 10. Aqui meu programa, ele tem que retornar 0, né? Que é o inteiro indicando que ele foi executado com sucesso. Aí aqui o que eu vou fazer, ó? Z é igual a mais x, né? Então, se eu vou fazer o incremento antes da atribuição, né? Eu já posso colocar aqui, ó, que z vai valer 10, né? Vai ser igual a 10. A gente vai fazer esse teste, tá? Por quê? Porque e o x, né, vai valer 11, passa a valer 11, né? Nessa situação. Continuando aqui, aí eu tenho yx recebe menos igual a x, né? Então, x menos igual a x, né? Isso aqui equivale a fazer isso aqui, né? Essa aqui é a ideia, né? Então, nesse caso aqui, ó, o x vai valer 0, né? Eu estou diminuindo ele dele mesmo, né? E depois eu tenho y mais mais, né? Essa que é a situação aqui que eu tenho. Então, y mais mais, então o y passa a valer 11, né? Aqui 11, que eu estou incrementando.
E por último, x é igual a x mais y menos aí, ó, z menos menos, né? Essa aqui é a situação. Então, ó, nesse contexto aqui, o x está valendo zero, né? Porque eu fiz o decremento ali, aqui ele vale zero, certo? O y aqui vale 11, né? Beleza, então aqui está valendo zero, aqui está valendo 11. Aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo primeiro a atribuição, depois o incremento. Então, a atribuição, o z, ele estava valendo 10, o z vai valer 9, mas eu estou fazendo a atribuição. Então, na minha conta, eu vou colocar, é como se eu colocasse, apagasse isso aqui, ó, e colocasse aqui 10, né? Essa aqui é a ideia. Então, o resultado aqui vai ser, o z vai para 9 e o x, né, ele vai ser 0 mais y, que o y vale 11, então vai dar 11, menos 10. Então, o x vai ser 1. Então, nesse ponto aqui, o x vai ser 1. Então, para ver, para a gente testar, né? Vamos colocar aqui x igual a porcento i, vírgula, x. Esse programa tem que dar a saída de 1, né? Só para a gente testar. Eu vou compilar meu programa, né? Eu vou executar meu programa, compilar e executar, pode ser. Ó, deu zero a saída aqui, vamos ver o que eu errei aqui. Deixa eu ver se eu errei alguma coisa. Aqui tá certo, né? Deixa eu só fazer um teste aqui. Aí aqui a gente vai depurar o nosso programa, né? Vamos fazer por partes aqui, ó, ver se eu tô certo. Aqui, ó, eu vou imprimir X e vou imprimir Z. Vamos ver como é que eu tô aqui na questão, né? Então, primeiramente aqui, ó, eu vou imprimir esses dois caras. E vamos ver se eu tô seguindo o caminho certo. Pra gente achar o bug, né? Onde pode ter o possível problema, né? Então, aqui, ó, z é igual a porcento i, que aí eu dou o resultado de z, e aqui. Então, nas minhas contas, né, aqui eu estou fazendo veja só, primeiro, aqui eu faço um incremento, né, aqui é mais, ó. Então, o que ele está querendo dizer? Primeiro eu vou fazer a adição, então aqui o z vai valer 11, né? O certo aqui é, primeiro eu vou fazer a adição, ó, mais, né? Depois eu faço a atribuição. Então aqui o z vai valer 11, né? Essa aqui é por isso que a gente errou aqui, ó. Aí aqui o z vale 11 e o y vale 11. Então foi aqui que foi o erro. Na própria depuração, né, do programa a gente descobriu o erro. Eu tinha colocado o z valendo 10, mas eu coloquei uma situação errada, e aí aqui, na verdade, ele vale 11. Ó. Vamos testar aqui, só para a gente garantir. Ó, rodou. Olha lá, 11, 11. Esse foi o erro, né? O erro foi no z, não foi no valor de x, né? Beleza. Aí aqui agora, ó, a gente vai depurar aqui embaixo se o x vai valer zero, né? Ó, beleza, rodou, vamos lá. Aí, ó, x vale zero mesmo, então tá certo o nosso raciocínio. Aqui, ó, a gente vai testar y, né? O valor de y. Tem que ser 11. Então, a gente havia colocado no comentário. Esse barra aqui é o comentário, né? Então, beleza. Olha lá, tá certinho. E agora, por último, né? A gente coloca o valor de x e de z de novo, né? Aí o resultado tem que dar o z, que valia 11, passa a valer 10, e o x passa a valer
0, né? Essa aqui é a ideia. Então, de novo aqui, ó, os dois últimos, né, eu mostro o resultado, ó, Z passa a valer 10 e o X passa a valer 0. Então, havia um erro que ele foi prontamente corrigido e isso mostra essa riqueza da linguagem C, né, para lidar com essas operações, né? Então, pessoal, é isso que eu tinha para vocês, para a nossa aula de hoje, né? Vocês continuam aí dedicando, fazendo os exercícios e atuando na disciplina, tá? Um abraço, até a nossa próxima aula.